Obrigado. Bom, vamos começar analisando alguns números de estatísticas que coletei de alguns relatórios. Desses quatro principais, vamos começar pelo primeiro, que segundo o IBM diz que o 90% dos dados gerados foram durante os últimos 2 anos. Isso é um monte de informação. E isso faz com que as arquiteturas de dados atuais vão ficando um pouco obsoletas e se prevê que para 2025 a gente está falando de uns 181 gigabytes de informação. Para que vocês tenham uma ideia, um zettabyte, perdão, é 1 milhão de terabytes. O segundo ponto, o problema que algumas empresas da América do Norte têm com a qualidade dos dados. Se diz que anualmente gastam uns 600 mil milhões de dólares. Segundo o Gartner, também outro dado bem interessante, se diz que para o próximo ano 75% das empresas estarão usando inteligência artificial na sua gestão de dados. E o último dado curioso é que 88% de profissionais, neste caso, nós, engenheiros de dados, temos problemas ao integrar dados de diferentes fontes. Como vocês podem ver, isso é um problema que está surgindo hoje em dia e precisamos de alguma forma abordá-lo. E é por isso que a IA generativa se converte em uma aliada-chave, porque vem para automatizar cada um dos processos que são repetitivos, em alguns casos tediosos, e permite nos focar em tarefas mais complexas, mais estratégicas, que permitem agregar valor, adicionar valor para o negócio. Eu encontrei um texto num livro que diz que a IA generativa pode ajudar os engenheiros de dados a ser mais produtivos, enquanto a engenharia de dados pode ajudar a IA generativa para abrir novos campos de aplicação. Mas antes de entrar mais no detalhe, vamos analisar o que é a IA generativa. Imagino que muitos de vocês já usaram ferramentas acessíveis como o ChatGPT, de OpenAI, temos Cloud, Anthropic, que é uma aposta bem forte da Amazon, temos Gemini, Copilot de Microsoft, geração de imagens como Midjourney, Runway, Sonics, geração de músicas. Então, há muitos assuntos da idade generativa onde ela está presente. E para estar todos na mesma página, esse é um conceito super simples, onde se diz que a IA generativa é uma parte da inteligência artificial, especificamente dentro do guarda-chuva de Deep Learning, que a partir dos dados existentes começa a gerar novos conteúdos, já seja texto, som, vídeos, e que permite imitar a criatividade humana. A IA generativa, no nosso mundo da engenharia de dados, existem vários cases de uso dos quais estamos mostrando um pouco e dos quais eu vou colocar alguns exemplos. O primeiro é o tema de geração de código. Muitos acham que vocês usam geração de código e reduz mais ou menos do 35% ao 45% da programação e a tradução de consultas. Quem não teve o problema de traduzir uma consulta super complexa de Mexico para Starbucks e depois você tem que fazer isso manualmente? Aí você usa a IA para fazer essa conversão e já. Geração de dados para fazer testes individuais. Se você tem um único dado e você quer que ele cresça sem perder o contexto, você usa a IA generativa para fazer isso, sem comprometer a privacidade, que é bem importante. E existem cases onde particularmente eu me identifico, não gosto de fazer documentação, então o que é o que eu faço? Eu uso a IA generativa e ele tem esse esquema de base de dados da estrutura. O cliente pede que você gere uma documentação bem complexa, aí tira nomes de colunas, chaves primárias, relação entre tabelas, entre outras coisas, né? Mas vamos deixar por um lado essa questão e vamos ver agora um pouco sobre o código que eu queria mostrar para vocês. O que eu estou usando atualmente fechou aqui sem querer.
Como eu estava falando, não sei se vocês conhecem Databricks. Aqui eu montei os meus exemplos, estou usando o código Python e PySpark. Desculpem, só me dê um segundinho. Bueno, yes. Bom, já está conectando aqui. Carlos, acho que as abas estão minimizadas aqui. Bom, já está carregando aqui. Bom, como eu tinha falado, eu estou usando Databricks como plataforma para fazer o meu código. E eu criei vários notebooks. Eu tentei dividir em que parte a IA generativa pode me ajudar no fluxo dos dados, ou seja, a inclusão, a transformação, os testes. E aqui para mostrar um exemplo, vamos ver se carrega um pouco mais. Bom, vamos dar mais um pouquinho de tempo, senão a gente continua com a apresentação. Carlos, verifique se tem outra janela do Chrome minimizada. Pronto. Então, como vocês podem ver, eu vou mostrar aqui, eu estou usando OpenAI, eu criei um token, eu estou utilizando de for mini por questão de custos, e eu criei uma função muito simples que me deu um prompt e vai me dar uma resposta. E o primeiro caso que eu quero mostrar para vocês é quando a gente usa informação não estruturada, queremos obter certos dados de informação e queremos passar a estruturada. Com este exemplo, aqui é um contrato, é um texto de um contrato, e eu posso dizer para a IA generativa que, com um determinado prompt, posso obter o nome da empresa, do contrato, a data, o pagamento, o salário, a indenização e todos os dados que eu quero saber. E com isso, com as ferramentas tradicionais, eu posso criar um algoritmo de análise de texto, mas o texto pode mudar. Então, eu não posso seguir só essa parte do texto. Porém, com a IA generativa, eu posso dizer, com isso, pode me extrair essas informações e eu tenho os dados. Outro caso é a leitura de imagens. Com uma imagem, a partir dessa imagem, aqui é de uma fatura que eu posso falar, eu quero o nome, a data, o valor total, e assim eu posso usar estes dados para trabalhar. Outro caso interessante da inclusão é que é a classificação das entidades. Muitas vezes nós temos textos em que queremos classificar, categorizar e saber quais são as diferentes classificações de um texto. Neste caso, eu falo que neste artigo, classifique quais são as pessoas, as organizações, as datas, o local, o produto e me dê em formato de JSON que eu possa trabalhar. Na parte de transformação, eu posso utilizar a geração de código com estruturas ou
orações em um prompt, definidos em um prompt, dar os passos, e aí eu posso dizer, por favor, gere o código do que eu tenho aqui. Eu não sei se está funcionando. Eu gosto de utilizar, eu não sei se vocês utilizam Canva, em que você dá o código e aí permite começar a editar manualmente nesta sessão, e aí você pode gerar várias coisas. A parte de análise é muito interessante. E também na análise semântica dos clientes, você já tem informação ou revisões de algum produto. Aqui nós temos um exemplo, uma lista de revisão de um produto. Então, você pode dizer para a IA que, com essa informação, que classifique e diga qual é o sentimento, que temas está falando nessa revisão, qual é a categoria a que está se referindo, entre muitas outras coisas. Outro ponto muito interessante na questão de qualidade de dados, eu posso dizer para a IA que faça uma simulação de dados sintéticos baseado em venda diferente de uma cafeteria e simular os picos nos fins de semana, quando tenho mais clientes. Então, com essa informação, eu posso começar a analisar os dados e dizer o que está acontecendo com o meu produto e posso fazer os testes de qualidade. Esses são alguns dos exemplos que eu queria mostrar, mas voltando um pouquinho na apresentação, e talvez a gente possa falar mais depois, nós temos várias ferramentas fora daquelas que a gente conhece como ChatGPT, Cloud. Nós temos Julius, SuperDuper, Van AI e TaskWeaver, e eu sugiro que vocês deem uma olhadinha, porque utilizam um framework de análise de dados que facilita bastante a questão de padronização, limpeza, criação de dados sintéticos. Então, são open source, algumas têm uma parte gratuita e outra que é paga, mas nem tudo na vida, nem tudo que reluz é ouro. Então, nós temos problemas ao utilizar a IA generativa. E a gente precisa considerar esses 4 pontos que são os mais importantes. Primeiro é o custo e o rendimento. Então, quando você quer introduzir uma IA generativa no seu sistema, você precisa pensar a latência, que pode afetar a produtividade do sistema, os custos. Aqui nós falamos que, neste momento, utilizando o momento mini do OpenAI, a gente fala de 15 centavos por milhão de tokens e 60 centavos de dólar na saída. Para ter uma ideia, 1 milhão de tokens, 750 mil letras de textos ou palavras. Então, outro manuseio dos dados sensíveis, o manejo, então, precisa ter cuidado de enviar a informação confidencial dos clientes. Temos muitas técnicas para ocultar, para encriptar. Inclusive, a gente pode gerar amostras sintéticas associadas com o padrão ou comportamento dos nossos dados. O terceiro ponto é a complexidade da integração. Como já estamos integrando sistemas de inteligência artificial, a gente precisa saber como monitorar, quais são as respostas obtidas, e uma maneira é utilizar o microserviços por separado e isolar do nosso sistema. E o último, mas não menos importante, é o sistema de controle de qualidade. Existem várias ferramentas no mercado, mas a gente precisa monitorar as respostas que o modelo está gerando. E cada uma é diferente. Então, temos soluções como validação em tempo real, validações manuais, as guardrails, que são regras ou controles ajustados ao modelo para que cumpram as necessidades dos negócios, entre outros pontos. E eu quero fazer a pergunta do milhão. Quem acha que a IA vai substituir os engenheiros de dados? Quem pensa? Alguém aqui? Ninguém? Quem acha que não vai substituir?
todo mundo. A gente está de acordo, porque eu acho que em curto e médio prazo eu não acho que vai substituir o engenheiro, mas não vai substituir a capacidade humana ou cognitiva e crítica do ser humano é muito complexa. E nós temos muitos exemplos em que a gente trabalhou coleta de referências, planejamento estratégico, análise de uma arquitetura de dados que possa ser evolutiva. Então, muitas coisas a inteligência artificial não pode fazer, pelo menos em curto prazo. Então, eu acho que algo que sim, que vai substituir em um engenheiro de dados é outro engenheiro que tenha esse conhecimento ou conheça essa ferramenta e saiba utilizar para potencializar a sua produtividade. Então, nós, como engenheiros de dados, precisamos considerar algumas coisas que hoje a gente precisa analisar. Um engenheiro de dados precisa conhecer muito RAG, a geração melhorada para a recuperação, basicamente a capacidade que tem um modelo de consultar uma base de dados vetoriais para melhorar uma resposta. No projeto que nós estamos trabalhando atualmente, foi necessário que o cliente precisava ler mais ou menos 3.000 PDFs para ter uma informação para sua análise. Então, fazer tradicionalmente era muito difícil. Então, nós implementamos esse RAG, que como interface de chatbot, o cliente podia consultar com uma linguagem natural quais as informações queria desses 3.000 arquivos, e isso ia mudando. Então, essa é uma solução que, se a gente não prestar atenção, a gente precisa entender cada uma das coisas. O fine tuning, o ajuste dos modelos, ajuste mais fino. Essa é uma tarefa mais complexa, precisa de mais computação, mas significa que é um modelo base e eu posso ir acrescentando conhecimento e vai me dar as respostas que eu quero de acordo com o contexto ou informação desejada. Base de dados vetoriais e a IA generativa, nós estamos armazenando informações mais em vetores, como imagem, texto e áudio, e essas linguagens de modelo permitem recuperar essa informação mais rapidamente e de modo mais eficaz. Conhecimento de negócio. A gente não pode sentar no computador 8 horas e ficar codificando. Isso vai ser substituído. Mas por que a gente está fazendo as coisas? Para que vai servir esses dados? O que você vai fazer com essa coluna? Então, a comunicação com os consumidores e processadores de dados é muito importante. E a engenharia dos prompts é para dizer como o modelo vai se comportar. Tem muitas dicas, muitos vídeos na internet. Eu posso mostrar uma ferramenta que você vai gerando prompts mais detalhados, mas é uma tarefa bem importante entender essas coisas. E também eu acho que a nossa função não vai ser substituída, mas vai evoluir e vai chegar um momento, e eu acho que não está muito distante, em que nós, como engenheiros de dados, não vamos estar fazendo data pipelines, nós vamos só monitorear agentes inteligentes, quais são os dados que estão recebendo, quais são os dados que estão saindo, e esse fluxo ele é ajustado à necessidade dos negócios. Nós vamos fazer mais um monitoramento. E esta ferramenta, o desafio mais importante aqui para nós, é usar essa ferramenta com responsabilidade e ética para que o futuro seja melhor para todos. Muito obrigado.